Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radiofármaco. O que é um radiofármaco? Ele é um medicamento ligado a algum elemento radioativo, chamado de radionuclídeo ou então radioisótopo. Esse radiofármaco, ele tem uma afinidade por algum órgão ou tecido do corpo humano. Ele é muito aplicado pela medicina nuclear para diagnóstico de doenças e também para a radioterapia, que é o tratamento. Um bom radiofármaco, ele tem que ter algumas características. Por exemplo, ele tem que chegar ao local de afinidade com rapidez, tem que ter um metabolismo eficiente. Um bom radiofármaco deve aumentar o contraste da imagem e diminuir a dose de radiação para o paciente e ter um tempo de meia-vida curto e ser de fácil produção. O ramo que estuda os radiofármacos é chamado de radiofarmácia. Então, toda a parte química, bioquímica, fisiológica, farmacológica, como ele atua, como ele é feito, para onde ele vai, quanto tempo ele fica no corpo, quanto tempo depois pode aplicar de novo aquele radiofármaco, tudo isso é pela radiofarmácia. E uma curiosidade muito importante é que o primeiro radiofármaco vendido comercialmente foi na década de 50, que era o iodo 131, e ele tem uma afinidade pela tireoide, portanto, ele é utilizado para tratamento de câncer de tireoide. Radioisótopos são elementos radioativos que possuem uma meia-vida física. A meia-vida física é o tempo necessário para que a atividade deste radioisótopo fique reduzida à metade. A seguir, na tabela, encontra-se alguns exemplos de radioisótopos. A produção de radioisótopo pode acontecer pela forma de bombardeio, que é feito por meio de um bombardeamento de nêutrons moderados que não possuem carga elétrica e que conseguem penetrar no núcleo atômico sem serem repelidos. Quando esses nêutrons penetram no núcleo, ocorre a fissão nuclear do núcleo atômico pesado e instável, originando dois núcleos atômicos médios e liberando calor. Esses dois núcleos atômicos médios liberam de 2 a 3 nêutrons que vão dividir outros átomos, formando uma reação em cadeia. O decaimento é a outra forma de produção de radioisótopo, que ocorre da seguinte forma. Quando um núcleo de um átomo de algum elemento químico ou radioativo é instável, ele precisa sofrer um decaimento para se tornar estável. E durante esse decaimento, ele se transforma em outro elemento. Um exemplo de decaimento é o de molibdênio 99, e após o decaimento, ele se transforma em tecnécio 99. Agora eu vou falar um pouco sobre reator nuclear. Em 1940, na Segunda Guerra Mundial, foi realizada a construção do primeiro reator atômico, que foi a bomba atômica. Após a guerra, o reator tinha capacidade de produção de isótopos radioativos. Na década de 50, os reatores nucleares foram desenvolvidos, produzindo os radioisótopos iodo 131, fósforo 32 e ouro 198, entre outros. O iodo 131 pode ser utilizado como uma terapia de câncer de tireoide. Existem vários tipos de reatores nucleares, porém, o mais utilizado para a produção de radioisótopos é do tipo piscina, onde a água e o concreto em torno do núcleo cumprem importantes funções de segurança, que impedem que níveis nocivos de radiação passem para as proximidades da piscina. O ciclotron tem função de acelerar partículas carregadas utilizando diferença de potencial elétrico. Ele é formado por 3 componentes principais: o magneto, um par de eletrodos ocos e semicirculares, que são os DIs, e uma fonte de íons. A direção do raio que é produzido e liberado por esse aparelho é em espiral e se desloca em direção ao alvo a ser bombardeado. Após a ionização do hidrogênio na fonte de íons,
os íons H- são injetados entre os dis e a alternância do potencial elétrico entre eles é responsável pela aceleração dos íons no interior do tanque. O magneto gera um campo que mantém as partículas se movimentando em órbitas circulares. E à medida que essas partículas ganham energia em função da aceleração, o raio dessas órbitas aumentam até que elas alcancem a energia suficiente para serem lançadas contra o alvo. Esses íons carregados negativamente passam através de uma folha de carbono que extrai os elétrons, muda sua carga e trajetória. Essa mudança retira os íons do tanque e permite que eles atinjam o interior de núcleos de átomos de oxigênio 18 para produzir o flúor 18, que é um dos radioisótopos produzidos no ciclotron. Características e funcionalidade do gerador de radionuclídeos. Um radionuclídeo pai de meia-vida longa decai formando um radionuclídeo filho de meia-vida curta, separado através da eluição. O eluato do gerador pode ser utilizado diretamente em aplicações clínicas ou para a marcação de radiofármaco. Existem dois tipos de gerador, o úmido e o seco. O sistema úmido possui um reservatório de solução salina em uma de suas extremidades. Nesse sistema, coloca-se um frasco estéril com vácuo na extremidade de saída, porta coletora, do gerador. O vácuo força a passagem de um volume pré-determinado da solução salina pela coluna de troca iônica. No sistema seco, são colocados nas extremidades de entrada e de saída, respectivamente um frasco com volume determinado de salina e um frasco com vácuo. O vácuo faz com que a solução salina atravesse a coluna e atinja o segundo frasco. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e entendido. Tenham uma ótima semana!